Olá, meus amigos! Nós já fizemos um vídeo nesse canal sobre os KPIs, Key Performance Indicators, ou indicadores-chave. Mas eu queria compartilhar com vocês aqui uma aula gratuita que eu dei no nosso novo curso de indicadores industriais. Uma aula que é totalmente dedicada aos KPIs, é uma aula bastante curta, tá? Como o nosso curso é bastante objetivo, vocês vão ver que a gente traz informações mais importantes dentro de cada um dos conceitos que a gente precisa entender para realmente conseguir gerenciar alguma operação com indicadores. Bom, eu vou disponibilizar, eu vou abrir agora essa aula para vocês, para que vocês assistam, entendam. Tem opiniões, tem alguns pontos que queiram comentar? Deixe nos comentários aí do nosso vídeo e, obviamente, quem não é inscrito, se inscreva, dê aquele joinha, clique no sininho que ajuda bastante a gente e vai nos dar relevância para continuar trazendo esses conteúdos para vocês. Bom, deixo vocês agora com a nossa aula. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho mais do termo KPIs, ou Key Performance Indicators. Basicamente, a gente está falando em indicadores-chave, como o próprio nome diz. Bom, Key ou chave significa que os indicadores são fundamentais para se avaliar o desempenho de um setor. Eles devem ser construídos de maneira a englobar todos os fenômenos ou anomalias de um setor em poucos números. São chave porque são os mais essenciais desse setor. É comum que atividades e cargos tenham inúmeras atribuições e responsabilidades em uma empresa, porém é necessário que sejam desenvolvidos alguns indicadores que sumarizem a essência da posição, aquilo que é mais importante que se espera daquelas pessoas ou equipes. Aqui, pessoal, algumas recomendações, né? É que um gestor ele tenha até 7 indicadores de desempenho, certo? Até o diretor, até o dono da empresa, tá? Por quê? Porque quanto menos indicadores, mais focado é o seu trabalho, mais focada é a sua ação como um gestor, como uma pessoa que responde por indicadores. O ponto aqui, pessoal, por ele ser um indicador-chave, ele é um indicador que engloba as atividades essenciais daquela posição, ou seja, aquilo que efetivamente faz a diferença. Existem inúmeras coisas, obviamente, que você precisa acompanhar. Só que a mérito de desempenho, você precisa acompanhar coisas essenciais, senão você não vai dar importância a todas elas. Você acaba olhando uma porrada de coisa e vai ficar tudo meia boca, vai ficar tudo pela metade. Por quê? Porque você não vai ter uma excelência naquilo que você acompanha, entendeu? Por isso que aquele número ele precisa englobar coisas fundamentais e bastante coisa do setor. Deve-se focar nas variáveis mais determinantes, que é o que se espera do gestor. Tá? O valor isolado de um indicador não é o suficiente para uma análise completa. Então, para tanto, você vai precisar realizar uma comparação. Lembra do que eu falei sobre desempenho. Como se analisa desempenho? Baseado em uma comparação com algo. O que seria esse algo? Né? Pode ser um histórico, seja ele temporal, seja ele cíclico. Então imagina que você está avaliando vendas de chocolate durante o ano. Existem ciclos, né? Existem Dia das Mães, existe Páscoa, existe Natal. Enfim, a venda de chocolates tem uma sazonalidade específica e tem um histórico temporal também. Você espera um crescimento absoluto e você espera um respeito a uma venda cíclica, que é a característica do mercado. Padrões determinados como orçamentos, metas, aquilo que você, avaliando o passado, ou avaliando, enfim, concorrência, benchmarking ou recomendações de especialistas, que você coloca no papel, você determina como seu orçamento, a meta que você precisa atingir. Às vezes a gente chega na meta através de um outro objetivo, por exemplo, lucratividade. Para ter uma lucratividade tal, eu preciso fabricar tantas peças dia. Né? Eu preciso, não tem jeito. Então você vai ter que batalhar para chegar nisso, sendo isso, lógico, palpável. Né? E também comparar amplitude, como regiões, mercados, setores, ou seja, você vai avaliar como funciona no seu setor, naquele determinado mercado, naquela cidade, no estado, bairro que seja, dependendo da empresa, enfim. Então você aqui tem essas diferentes tipos diferentes modalidades de comparação, tá?
E o segredo para você criar uma rede de indicadores que faça sentido em uma empresa é o seu desdobramento. Vocês vão ouvir muito falar disso aqui no curso. Desdobramento de metas, para você poder ter indicadores que fazem sentido. Ou seja, um gerente tem indicadores que são atingidos caso seus líderes e supervisores atinjam os seus próprios. O que só será possível se os operadores e executores abaixo desses também o façam. Vamos dar um exemplo bastante simplista aqui, pessoal. Imagina que você tem um operador determinado, um operador 1, que faz a operação A. É a primeira operação de uma determinada fabricação. Tá? Imagina que essa pessoa, vamos simplificar, né? Essa pessoa só faz um produto e ela fabrica 300 peças por hora, certo? Aliás, a fabrica não, ela tem isso como meta. Então, você tem um tempo padrão, você tem condições para que se atinja essa meta de 300 peças hora. Está tudo disponibilizado para a pessoa tem que batalhar para entregar no final do dia o equivalente a 300 peças hora. Agora imagina que ele tem como meta de qualidade 99%. É uma outra meta, é outra coisa que se acompanha lá, ou seja, nesse exemplo aqui ele pode perder 1%, ou seja, 3 peças que ainda está dentro da taxa de qualidade aceitável. Agora imagina, pessoal, que temos uma outra pessoa ao lado que fabrica a mesma coisa e tem as mesmas metas, certo? Um outro operador 2 na mesma operação. Imagina que esses dois enviem seus produtos para fazer um outro processo no operador 3, que é a operação B, o processo B, tá certo? E um operador 3, uma pessoa na operação B, absorve a produção de 2 pessoas na operação A. Ou seja, qual que é a meta de produção dessa pessoa? Se cada um é 300 e os dois vão mandar só para esse outro, obviamente é o somatório, é 600 peças hora. Tá? E a meta de qualidade? É 99% também? Depende. Às vezes o histórico desse cara praticamente você não tem erros. Ou você tem erros absurdos, né? Erros não, falhas de operação, gera não conformidade. Aqui é específico, né? Você vai ter, lógico, no grupo para o setor, mas aqui cada caso é um caso. Mas o que estamos desdobrando aqui é a meta de produção, perfeito? E imagina que com esse cenário a gente tenha essas pessoas aqui que a gente estava olhando, agora a gente tenha mais um monte de gente, tá? Eles com a produção de 600 peças hora, só que tenha outras pessoas, outro grupo de trabalho para fazer um outro produto que faz 2.400 peças hora. E ali tem um outro que faz 800 peças hora, tá? Todo mundo, né, cada um com a sua equipe, cada um com as suas peças, mandem para um terceiro processo, vamos colocar aí talvez uma têmpera, alguma coisa assim no metal, uma operação C. E esse cara tem como meta de produção o somatório de todo mundo. E a qualidade aí depende do caso a caso. E em cima desse cara, em cima desse processo, a gente tem um supervisor industrial que, além deste processo, acompanha outros processos também e tem os seus próprios indicadores. Não faz sentido que o supervisor atinja a sua meta específica, sendo que todo mundo para trás não atingiu a deles. Lógico, como todo desdobramento de meta, você pode, de repente, em uma linha, você não atingiu a sua meta. Só que uma outra linha foi tão boa que compensou o resultado da primeira e o global se atingiu a meta. É que nem trazendo para uma coisa mais simplificada, sei lá, vendas. Você tem um gerente regional e 4 representantes. 3 bateram a meta muito bem, 1 não bateu. Só que a meta global, pela somatória, foi atingida. Certo? Então você tem um ponto a se trabalhar, você tem uma luz amarela, que é aquele representante que não bateu, mas você não pode ser cobrado por não ter atingido a meta que você conseguiu. Tá? Então isso tudo é o desdobramento de metas. E a grande essência, a grande vantagem disso é que você agrupa muitos processos em um único indicador, a partir do momento que você vai subindo os degraus do organograma, os degraus do guarda-chuva de indicadores, certo? É fundamental que parta do objetivo geral da empresa as metas para os diretores e deles para os gerentes e dos gerentes para a supervisão e assim por diante até a pessoa que está lá na linha de frente efetivamente pondo a mão na massa.
Todos têm que conhecer os seus indicadores. Esses indicadores têm que fazer sentido matematicamente falando, tá? Eles têm que eles se conversar de uma maneira que, se as pessoas atingirem as suas metas, o gestor acima, consequentemente, atinge a sua meta, os gestores atingindo o gestor acima vai batendo e aí assim por diante, certo? Cada um acompanhando o número de indicadores que é humanamente possível, né? Por quê? Porque você vai aprofundando no detalhe. Quanto mais baixo, mais próximo a operação, mais detalhe você tem. Mais coisas específicas o gestor vai ter que estar por dentro justamente para que se atinja a sua meta. Só que é impossível você agrupar muitas atividades diferentes e uma pessoa ter o detalhe de tudo. Então, quanto mais para cima, quanto mais você chega nos níveis mais altos de gestores, menos detalhamento eles têm. E menos detalhamento, aliás, eles precisam ter. Porque esse detalhamento eles esperam que a pessoa abaixo deles tenha. Ele vai cobrar que a pessoa abaixo atinja suas metas e ele vai entrar no nível de detalhe necessário para ele, né? Que não é que é muito menor do que o cara que está mais abaixo dele e assim por diante. Pessoal, só para fechar esse assunto, para a gente começar a falar de metas SMART, como eu mencionei de meta de qualidade, uma coisa que eu ouço muito, muitas pessoas em processos de consultoria fazem esse comentário que você percebe que é um comentário leigo, que é o seguinte: como é que eu posso ter uma meta para errar? Meta de qualidade 99%. Quer dizer, eu estou deixando o cara errar 1%, a meta tem que ser 0. Pessoal, quem tem esse raciocínio, quem pensa assim, não entendeu muito bem o que é uma meta. Você tem indicadores onde quanto maior o número, melhor, e você tem indicadores de quanto maior o número, pior, né? Vide vendas e reclamações. Aí você coloca uma taxa de, por exemplo, de devolução de X%, e aí a pessoa entende que você está deixando que se retorne X%, que não tem problema, né? Em nenhum momento se quer dizer isso. Tem que se fazer uma análise sensata da realidade da empresa e aquilo que se busca, e aquilo que se entende possível, e batalhar para diminuir isso aí, né? Você não pode colocar meta 0, porque as pessoas vão olhar para a meta 0 e vão dar risada. Simplesmente é inatingível. Por um ponto, quanto maior o valor, pior, você tem que colocar algo buscando a redução, só que dentro de uma normalidade, de um histórico, certo? Isso é completamente natural e normal, e sempre baseado em comparação, certo? Você tem o passado, você tem processos semelhantes, você tem outras empresas, enfim, aí, como a gente mencionou agora há pouco, de como fazer comparações, tá? Bom, pessoal, só esse detalhamento extra aí que eu quis colocar, porque é uma coisa que eu ouço bastante, é bastante errada, né? Que é importante mencionar. Perfeito? Nos vemos aí no próximo vídeo. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Essa é uma de diversas aulas que estão incluídas no nosso novo curso de indicadores industriais. Curso esse que é dividido em 2. O primeiro deles é para indústrias ou operações que geralmente se dão com produtos mais complexos, com produtos customizados, que envolvam algumas etapas de projeto, né? É o que a gente chama de fabricação por projeto, que é uma fabricação totalmente customizada, ou uma fabricação por job, que é um produto padrão, só que ele leva bastante tempo. E ele tem sim algumas customizações. E a outra vertente é a fabricação em lotes, e obviamente também serve para quem trabalha numa empresa que é fabricação contínua ou em massa, e tem os conceitos mais voltados, mais adaptados para esse tipo de produção, que hoje é lógico, a maioria das empresas, das indústrias no Brasil trabalham desta maneira. Se você quiser, dê uma olhada na página, no link que está abaixo desse vídeo, vai te levar na página do curso que vai te explicar melhor. Lá tem um vídeo onde eu explico o que é esse curso de apontamentos. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante e ele vai agregar muito para você. Basicamente, a gente está abrindo a nossa metodologia de apontamentos, o que nós da consultoria fazemos numa empresa quando a gente chega e não tem apontamento, não tem controle, não tem indicador. Ou tem, mas é furado, né? Ou não mostra coisas relevantes. Então a gente tem uma metodologia, porque a gente tem pouco tempo para chegar, implementar, começar a gerar relatório e atuar em cima do problema que nós começamos a enxergar a partir do momento que a gente teve o relatório. Então olha o trajeto, né? Olha o passo a passo. Parece uma coisa demorada, mas através da nossa metodologia ela pode ser muito mais rápida. Afinal, a consultoria não pode demorar muito no cliente. Ele está lá pagando,
semanalmente, quinzenalmente, e o resultado ele não pode demorar a chegar. E esse conhecimento agora está na sua mão, certo? Então, dê uma olhada lá, qualquer dúvida, conversa com a gente aqui ou no próprio site, tem lá o chat. Mas é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante vocês e vejo vocês no próximo vídeo.